Melhorar, então é com grande satisfação que mais um Quinta ao Vivo vai ao ar para grande honra e glória do Senhor. Nesse momento nós estamos aqui em transmissão simultânea para rádio e TV Melhorar. Você que está ligado na rádio, você pode agora então entrar no site www.tvmelhorar.com.br e você vai no cabeçalho em cima do site, ali você vai estar vendo canal ao vivo e ali você clica e ali você vai ver o player da Bíblia, famoso player da Bíblia. Clique e você então vai estar recebendo as imagens desse Quinta ao Vivo hoje. Já é presente aqui conosco no estúdio, nosso irmão querido amado Ronald Classen, Curitiba, presbítero de Curitiba e região, amado querido, e também sua esposa Patrícia, a Paty Classen, mais conhecida como a esposa do presbítero. Ô, glória! E aí, amados? Já deixa aberto aí para os irmãos aí compartilhar. Como é que tá aí o casal? Tudo bem? Os bate-papo começa assim já, né? Assim que é bom. Sorriso né? no rosto, né? Tudo bem, amados? Com grande alegria, né, que a gente pode participar desse momento. Tão esperado, né, irmão? Tão esperado. Ô, glória! Os irmãos aí, Curitiba, Paraná. E nossa vida está caminhando, né? Muitas tribulações, mas ao mesmo tempo muitas consolações de Deus para a nossa vida. Ele não tem abandonado a gente. Naqueles momentos de maior dificuldade, a gente sente a presença dele cuidando, dando amparo, sustento. Né? Quando a gente muitas vezes não sabe o caminho, a gente ainda sente que ele está no controle de tudo. Né? Durante esses anos tem sido muito bom trabalhar para Jesus, né? Porque antes eu trabalhava só para mim, e agora, nesses últimos anos, isso tem sido uma coisa muito boa, que tem trazido muita alegria e satisfação para o meu coração. Vou deixar também a Patrícia falar alguma coisa. E aí, Paty? Que é útil. Amém. Também quero saudar todos com a paz de Cristo, né? E realmente é uma alegria, assim. Eu creio que ainda estou aprendendo a trabalhar só para Jesus, né? E o Senhor é muito bom, porque a caminhada com Cristo, a gente sabe aonde vai dar, né? Não é uma caminhada sem rumo, né? Tem luta, tem dificuldade, mas é sempre com o Senhor, né? E Ele sempre dá a receita, Ele sempre dá a instrução, e se a gente obedece, aquele fim é proveitoso, aquele fim é abençoado, né? Se não obedecer, tem disciplina, que também é uma bênção para nós, porque nos corrige e nos coloca no caminho apertado de novo, né? Amém. Irmã, aproveitando assim já, só para dar um gancho assim, aproveitando, como é que começou? Porque pessoal assim do Rio Grande do Sul é entrevistado, seguido, né? Até por uma questão geográfica. E o pessoal quer saber um pouquinho assim dos irmãos do Paraná, né? Nós tivemos algumas entrevistas com os irmãos de Santa Catarina recentemente, os irmãos aí do Paraná também. E vocês, é a primeira vez, né? Também creio que foi o arranjo do Senhor esse momento, né? Tenho certeza disso, né? E questões geográficas também, de deslocamento, tanto da parte de vocês como nossa também, né? E hoje o Senhor arranjou, e é uma felicidade nossa do Quinta ao Vivo, assim, porque a gente esteve junto, né? Nós nos encontramos outras vezes, mas não teve o arranjo da gravação, do encontro ou do próprio momento, assim, de a gente poder estar no Quinta ao Vivo junto, enfim, né? Poder estar aqui nesse momento agora, né? Então eu vejo, assim, que o Senhor proporcionou a gente estar aqui. Mas aí, nesse tempo todo, nesses anos todos, né? Muitos irmãos, né? Não sabem como começou, né? De onde é que vocês vieram, em que sentido, assim, se vocês já conheciam Jesus antes. E até peguei o gancho no sentido, assim, que tu compartilhou de que trabalhar para Jesus e que agora só com Jesus. Como é que era antes? E faz tempo que tu tá com a igreja do Senhor Jesus, está na igreja do Senhor Jesus, congregava em algum outro lugar antes, como é que é? Então, irmã, é engraçado, né? Faz uns 2 dias assim que o Senhor me trouxe a memória da onde eu vim, né? E aquela palavra que diz que o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo, né? E foi Ele que nos chamou. Isso eu vejo uma realidade muito grande na minha vida, assim. Eu e o Ronald, depois eu creio que ele vai falar mais específico, mas nós conhecemos a Jesus bem cedo.
Assim, eu já na infância, quando tinha 6 anos, eu queria me batizar, porque eu já cria que era esse o caminho, né? Aí ninguém acredita, né? E também a palavra diz que é depois, né? Mas quando eu tinha 10 anos, aí, né, fui batizada e eu glorifico o nome do Senhor, assim. E a gente congregava numa denominação durante muitos anos, até o Senhor mesmo nos colocar no coração um sentimento, né, que eu creio que é do Espírito, com certeza foi do Espírito, de começar a comparar todas as coisas com a palavra do Senhor, né? E a gente trabalhava com louvor e adoração da igreja, né, lá daquela denominação. Então a gente visitava muitos lugares, a gente conhecia muitos lugares. E a gente começou a perceber que esses lugares, ou enfim, o homem de uma forma assim, ou de outra, mexia com a palavra, né? Manipulava a palavra do Senhor. Então foi que o Senhor nos chamou, né? Com um propósito assim no coração. A gente tinha uma sede muito grande de ganhar dinheiro, né? O sonho da minha vida era ficar rica e não fazer mais nada na minha vida, né? Então esse era o sonho do velho homem, assim. E daí foi que a gente casou, e quando o Ronald, depois que a gente casou um pouco antes, falou, olha, fiquei sabendo de um lance aí que dá dinheiro, que era a Companhia do Sono, né? Que era trabalhar com colchões. Falei, vamos, se é dinheiro, a gente vai. E foi numa dessas, depois que a gente casou, a gente estava numa reunião da Cia do Sono, né, lá em Criciúma, e o Senhor nos dirigiu até lá, e lá a gente encontrou o irmão Sérgio, né, o apóstolo do Senhor, e que o Senhor nos dirigiu daí. E aquilo foi do Cristo mesmo, né? Porque a gente lia a palavra e olhava para as organizações e via que não estava certo. E claro, a nossa vida também precisava ser totalmente corrigida e direcionada, né? Mas eu creio que é isso, assim, pincelando por cima, assim. Amém? E aí, irmão? Ô, glória! Ô, glória! Então, irmão, nessa história, assim, eu sinto como se Deus tivesse me dado uma segunda chance, né? Porque eu também conheço ao Senhor já desde criança. Eu entreguei minha vida para Cristo quando eu tinha 12 anos. Depois, aos 17, eu me batizei. E foi um arranjo de proteção de Deus, porque eu estava começando a me envolver com pessoas de tráfico de drogas e coisas assim. E naquele momento Deus me tirou do mundo. E aí eu passei um estágio de praticamente 10 anos num ambiente em que se pregava a palavra de Deus, as pessoas eram sérias. Eu louvo a Deus que até nisso Deus foi bom comigo, me colocou num local onde as pessoas tinham um amor por Deus, um desejo de agradar a Deus. E ali Deus foi formando o meu coração. Mas o Senhor sempre já me mostrava também que havia coisas que Ele tinha um desejo de fazer diferente, né? Eu olhava na Bíblia, olhava as conversas, olhava na Bíblia, olhava para a minha vida, olhava para a Bíblia, e aquilo começou a gerar uma série de incoerências dentro do meu coração. E Deus fez tudo perfeito, porque a Patrícia tinha um trabalho de pós-graduação para fazer, em que ela comparava 2 pastores de denominações diferentes, e a gente pegou uma pilha com uns 15 livros da história do cristianismo dos últimos 500 anos. E ali Deus colocou uma convicção forte no meu coração de que Deus tinha um plano diferente para a igreja. Só que eu olhava para o meu redor e não enxergava, não sabia, né? Então o que eu fiz? Eu fui resolver minha vida. Então eu comecei a correr atrás de dinheiro, e que levou a gente lá para o Rio Grande do Sul para ter esse contato com o irmão Sérgio. E a primeira vez que a gente conversou com ele assim pessoalmente, na volta eu já caí com o carro na serra. A gente deslizou com o carro e caiu na serra. E aquilo para nós, a gente saiu do carro com tanta alegria, uma coisa indescritível, né? A gente rodou na pista, podia ter morrido, e saiu feliz porque a gente sentiu que Deus estava operando ali no nosso coração. Aí, posterior, o irmão Sérgio veio aqui para Curitiba conversar com a gente. Eu estava muito fechado. Eu fui extremamente grosseiro com ele, estúpido. Estava ele e o irmão Alexandre. E
Eu olhava para eles, esses dois são loucos. O que eles estão aqui dizendo que Deus me escolheu? Eu achava aquilo totalmente irreal, impossível. Eu olhava para a minha condição, eu achava que aquilo não... Eles estavam totalmente fora do ar, eles eram dois loucos, né? E aí o irmão Sérgio, depois da conversa, eu fiz todas aquelas perguntas, e o dízimo? E a visão da igreja? Eu queria pegar ele numa contradição, né? Porque como eu tinha já experimentado muitas coisas, falei, esse eu vou pegar, eu vou desmascarar ele aqui. E o irmão, daquele jeito, ele só virava assim, olhava, a Bíblia diz assim, irmão, ó, então é assim que a gente faz. Aí ele fazia outra pergunta, ó, irmão, tá aqui na Bíblia assim, é assim que a gente faz. Eu que fiquei desmascarado na conversa. E ele me entregou uma caixa com 10 CDs. E de início, eu fiquei muito resistente para ouvir aqueles CDs. Eu sinceramente, eu não gostava dos louvores, eu achava que a gente fazia melhor, né? Cheio de orgulho, cheio de soberba. Então eu ouvia aquilo, me dava uma certa raiva, assim, até. E ouvindo o Sérgio pregar aquelas pregações, ao mesmo tempo que eu ficava com raiva dele, eu tinha vontade de ouvir de novo, uma coisa totalmente, não tem como explicar. Eu ouvi uma, ouvi duas, ouvi três, ouvi 4, e chegou um momento em que a gente teve que tomar algumas decisões, e eu liguei, Sérgio, estou dentro. E foi eu ligar para o irmão, né? Lógico, não é o irmão, mas é a figura da autoridade de Deus, né? Porque eu estava assumindo um compromisso com Jesus, não era com o homem, mas sim com Cristo. Quando eu disse eu estou dentro, nem sabia do que eu estava dentro, mas eu falei, eu aceito, né? O que Deus está me chamando para fazer. A gente estava morando em Irati, não estava nem aqui em Curitiba. Dali para frente, assim, Deus deu um momento assim, que tudo deu certo na nossa vida. Mas olha, onde a gente colocava a mão, a coisa ia para frente. Glória a Deus. E aquilo a gente sentiu como uma testificação, porque a gente vinha orando para saber a vontade de Deus. A gente não queria fazer a vontade de homens, nem a nossa. A gente queria realmente fazer a vontade de Deus. E aí eu lembro que eu pedi uma caixa de CDs que eu queria avançar naquele processo. Eu senti que tinha muita coisa errada dentro do meu coração. Então eu ganhei uma caixinha com CD de cura interior básica. Ali Deus começou um tratamento na minha vida, assim, que eu passei 2 anos assim de deserto mesmo, de muita dificuldade. E bem aquela palavra de Mateus que diz que o Espírito levou Jesus para o deserto, fez com a gente. Até eu voltar para Curitiba, né? Porque na verdade eu estava em rebelião, né? Eu estava em Irati porque eu estava cheio de problemas aqui que eu não queria resolver. Aí eu estava cada vez querendo ir mais longe e Deus querendo que eu voltasse aqui para fazer a vontade dele. Então Deus foi fechando, foi estagnando, foi trancando todas as minhas tentativas humanas de fugir daquelas situações que eu tinha que consertar. Até que então, um dia eu estava em Cascavel, andando num parque bem bonito que tem lá. Eu fui para trabalhar com vendas, não estava vendendo, estava extremamente oprimido, e fui dar uma volta no parque. A Patrícia estava grávida, da nossa primeira filha. Eu não sabia mais o que fazer, falei, Jesus, o que tu quer? Porque esgotou, agora daqui para frente eu tenho que endireitar. E eu senti ele falando assim, volta para Curitiba. A gente voltou para Curitiba para morar de favor na casa do meu sogro e da minha sogra, porque a gente não tinha naquele momento dinheiro nem para pagar um aluguel. Então a situação era muito ruim, assim. Naturalmente falando, era muito difícil. E a Patrícia já com aquela barriga, e a gente numa situação, não sabia para onde ir, mas quando eu obedeci, voltei para cá, não levou 1 mês, 2 meses, Deus mandou uma missionária aqui, que levantou 2, 3 pessoas, e como a gente estava aqui, naquele começa, não começa, vai, não vai, a gente engrenou ali, com aquelas primeiras pessoas. E aí já em seguida Deus fez um arranjo da gente conseguir uma casa para ficar. E lá naquela casa a gente começou os grupos aos domingos, grupo familiar domingo de manhã. E quando a gente olhou, a casa estava cheia. A sala tinha 10, 12, 15 pessoas. Eu tinha nessas alturas já uns 300 CDs da editora, que eu já tinha ouvido tudo e estava passando para aquele povo ouvir. E aquilo começou um movimento maravilhoso, assim, de despertamento de várias pessoas que buscavam a Deus com sinceridade, assim, mas que estavam sem um rumo, sem uma direção. Encontraram naquele material
através daqueles CDs que eu creio assim que... porque eu nunca fui em Cachoeiro do Sul até hoje. Só por encontro, mas não fiz um aconselhamento face a face com o irmão, com o apóstolo, né? Para a maior parte das questões. Ele falava assim para mim, eu mandava um e-mail perguntando alguma coisa, ele crescia em vida. Né? Eu ficava bravo com aquilo, mas eu vejo como aquilo foi importante, né? Ele, ore, busque o Espírito, deixa Deus falar com você. E eu sentia naquilo assim que eu realmente não podia me apoiar em homens. E através daqueles CDs, eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Né? Então, ouvindo aqueles materiais, ouvindo aquelas ministrações, eu comecei a distinguir o que Deus queria para a minha vida. E ali foi o meu aconselhamento. Então, como não tinha para onde correr, não tinha o que fazer, assim, naturalmente não tinha mais um caminho humano para percorrer, eu já tinha... entendi que eu tinha que me acertar com Deus em primeiro lugar. Eu peguei aqueles CDs e falei, eu vou ouvir aqui, Deus vai me convencer. E tinha coisa que eu ouvia e falava, isso não é de Deus. Daqui a pouco, um dia eu abri a Bíblia e caía no versículo que falava exatamente aquilo que estava na ministração. Eu falei, mas Deus, mas eu aprendi diferente. Sim, mas você não está lendo aqui que está escrito exatamente como o irmão está falando? Então agora você tem uma escolha, ou você aceita ou não. E assim Deus foi moldando o meu coração. Né? A partir de uma caixa de CDs, depois uma segunda caixa, uma terceira caixa, uma quarta caixa, Deus começou a trazer as pessoas, a gente começou a apacentar, a tentar, mesmo que a gente não tinha nenhuma condição, mas a gente se disponibilizou, porque eu vejo que Deus não precisa da nossa habilidade, Deus não precisa da nossa competência, mas Deus precisa daquela abertura, daquela disponibilidade, da gente dizer sim, eu vou, e eu sei que eu fiz coisas erradas, eu tenho isso, mas não foi por intenção errada, foi por desconhecer a verdade em alguns pontos, né? Mas quando eu entendi aquilo gerou o arrependimento necessário e foi o que me deu condições de continuar, porque eu vejo se no decorrer do percurso eu não tivesse me arrependido sinceramente dos meus erros, não tivesse confessado os meus erros, não tivesse ido nas pessoas consertar aquilo, talvez depois de tantos anos, já são praticamente 8 anos já, eu não teria condições de estar aqui. E aí a gente foi abrindo grupos familiares, a gente não, né? Mas Deus, usando as nossas vidas, permitiu que esses grupos fossem abertos. E aí Deus fez uma coisa mais estranha da minha vida, que eu nunca podia imaginar, que é me levar para outras cidades para fazer essa obra. Começou com São Bento do Sul, eu tinha uma avó doente lá, minha avó, e eu sentia que eu tinha que compartilhar a palavra com ela, que Deus disse que a gente tem que levar primeiro para os de casa, né? Então eu fui lá por um tempo e junto já tinha um grupo que tinha sido aberto pelos irmãos de Joinville, e eu assumi aquele grupo e ali Deus começou a formar um outro tipo de trabalho na minha vida que eu nunca imaginei que ia acontecer. Aí daqui a pouco surgiu um irmão em Matinhos, eu senti que Deus queria que eu fosse, comecei a ir para Matinhos, e assim Deus foi fazendo coisas nesses anos todos que eu nunca teria decidido, escolhido fazer, mas que eu vejo a mão dele porque não era na minha habilidade, mas era na minha disposição, na minha sinceridade, na minha honestidade com Deus, que lógico, eu não vou dizer que eu sou perfeito nessas coisas, mas tenho buscado assim com Deus de falar a verdade com Ele, de também aceitar a verdade que Ele tem para mim, né? Que a Patrícia estava falando algo aqui antes, que diz lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 12, né? Acho que esse aqui foi a grande mudança da minha vida. Foi quando eu entendi isso aqui, que a gente ouve tanto nas pregações apostólicas e a gente percebe como é difícil aceitar isso aqui que diz ali, né, em Hebreus 12, 6, que diz assim, né, que porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Houve um momento, e eu lembro bem assim, que eu entendi que tudo que Deus estava fazendo na minha vida é porque Ele me amava muito, né? E toda aquela correção, aquela luta, aquela tribulação que eu passava, que eu passo até hoje, era uma demonstração evidente do amor de Deus por mim. E aí eu entendi que se Deus tinha que me corrigir, é porque eu tinha que mudar, né? Porque muitas vezes a gente, Deus está me corrigindo, mas eu também não
A gente talvez não busca o suficiente para entender o que Ele quer que mude na nossa vida de maneira prática, de maneira objetiva. E quando eu entendi, não, se Ele está me corrigindo, eu tenho que mudar. Então eu comecei a buscar essa mudança de uma maneira mais prática. E aí que eu acho que gerou muita transformação na minha relação com as pessoas, relações familiares, eu com a Patrícia. Eu vejo assim que lá em casa a nossa relação mudou muito nesses anos. Desde que a gente começou a ouvir o padrão divino da família a primeira vez até agora, Deus já processou N situações de arranjo para a gente crescer nesse aspecto que tem sido muito importante, assim. A educação de filhos. Aí a gente vê a igreja riquíssima de material, né? Inculcarás a teus filhos, semi-escola, educação infantil. E cada vez que a gente ouve aquele material, a gente percebe que ainda tem coisas que a gente pode adequar, melhorar, trabalhar. E talvez por isso que Deus às vezes está permitindo situações que a gente não está gostando. A gente está ali chateado, está triste, está revoltado. Mas não é que Deus está errado, é que nós estamos errados. E Deus quer proporcionar um arranjo para que a gente venha a mudar. E quebra totalmente o orgulho da gente, né? E acho que esse é o ponto assim, chave da minha vida. E que eu louvo, agradeço a Deus assim, quando eu vi quanto eu era orgulhoso e como isso era contrário à vontade de Deus, né? Aquela ministração que o orgulho é o DNA do diabo, né? Bah, aquilo chegou a me dar dor nas costas. Então, esse encontro assim, com Deus, né, a partir de tudo isso que eu falei, eu digo para você e para os irmãos que estão acessando essa ministração, né? Para mim foi uma segunda chance, porque eu não queria mais entrar numa igreja. Se fosse entrar, meus planos era sentar no último banco, ficar lá só ouvindo, né? Sem nenhuma vida prática de igreja, não queria nenhum compromisso, não queria nenhuma relação. E uma coisa assim, que eu não queria mais pegar um violão, porque eu tinha roubado tanto a glória de Deus. Eu tinha, assim, usado dos talentos e dos dons que Ele deu para mim, para roubar aquilo que é só dele, que eu nunca poderia ter tocado. Que eu cheguei a um estágio assim, de não querer mais tocar violão e nem cantar, né? E até levou assim, quase 3 meses no começo da obra para eu me encorajar a aceitar que eu tinha que pegar o violão e voltar a tocar louvores e adorações para Deus, né? Mas Deus consertou tudo, refez minha vida totalmente, arrumou milhares de coisas que eu digo assim, nunca eu teria capacidade de fazer. Me deu casa para morar, me deu trabalho, né? Nos deu carro, coisas assim que a gente analisa, sabe que foi Ele que preparou. Não por mérito nosso, não porque eu vou dizer assim, eu sou esforçado, dedicado, sou melhor. Não, muito pelo contrário, porque eu vejo claramente que não é esse sentimento que está no nosso coração. A gente sabe a nossa inclinação, as fraquezas, a realidade do que a gente é. Mas, de outro lado, quando a gente aplicou aquele versículo de Mateus 6,33, que é buscar o reino em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas, na medida que nós podemos suportar, porque isso também é importante, eu acho que Deus não sai despejando bênção na vida de um homem que ele não tem condições de administrar aquilo e cuidar daquilo como ele quer. Mas na medida em que nós somos capazes de administrar daquele crescimento de vida que nós já temos até esse momento, Deus não deixou faltar mais nada, desde o dia em que eu fiz aquela ligação para o apóstolo Sérgio, dizendo que eu estava comprometido com Cristo para fazer aquilo que eu nem sabia o que era. Dali para cá eu sinto a unção, a proteção, a graça, a misericórdia de Deus na minha vida diariamente. Pequei muitas vezes, errei muitas vezes, mas ainda assim eu tive sempre de novo aquela certeza, aquela oportunidade de me reconciliar com Ele. E eu senti assim, que essa reconciliação da parte de Deus foi sempre real e verdadeira na minha vida por todos esses anos. Então, muitos falam assim, será que vai dar certo, né? Não, funciona. Só que nunca foi do jeito que eu planejei, né? Eu vou sair, vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro. Não, Deus nunca fez dessa maneira natural, assim, que o homem pensa, né? As coisas foram chegando na nossa vida por caminhos totalmente diferentes, né? Tocou o coração de uma pessoa, fez um arranjo que surgiu uma situação
que deu certo e aquilo acabou beneficiando a nossa vida, mas não foi planejado, não foi manipulado, não foi arquitetado. Se a gente tinha necessidade, a gente nunca abriu aquilo para as pessoas, então ninguém sabia da nossa necessidade, né? E aí a gente vê assim que Deus proveu sempre com a gente, mas porque a gente se dispôs, com todas as limitações, fraquezas, e às vezes a gente olha assim para os irmãos, tantas habilidades, tantos, e a gente às vezes quer se comparar, né? E Deus diz que a gente não tem que se comparar com nenhum vaso, né? Porque cada vaso recebeu assim uma característica, um talento, um dom, um jeito, e Deus quer usar a pessoa de uma maneira um pouco diferente. Então eu glorifico a Deus assim por ter me dado essa oportunidade. Eu sou hoje uma pessoa assim extremamente realizada com Deus. Ao mesmo tempo vejo assim que há muita coisa ainda para crescer, para ampliar a visão, para praticar da palavra, que ainda está naquele processo amarrado, né? Mas que Deus vai desamarrar em nome de Jesus, que eu não tenho condições. Glória a Deus, né? Esses relatos aí, que esse trabalhar na vida do irmão, né, Ronald Klassen, nosso irmão presbítero de Curitiba, né? A gente para, né, e reflete e rememora quantas coisas boas, né, Deus tem feito nas nossas vidas. Você que está ligado hoje, nosso Quinta ao Vivo, esse momento abençoado que Deus tem trazido aí, toda quinta-feira, às 15 horas, já no 3º ano, né? Eu agradeço a Deus por você, meu irmão, minha irmã, que está ligado na programação, né? Agradeço a Deus pelas profecias, né, que foram liberadas há mais de 10 anos, né? Aos profetas da casa de Judá, né? Ao nosso irmão apóstolo Sérgio Roberto Alves, e nós compartilhamos e compartilhávamos em outros programas de que maneira que isso ia acontecer, né, para todo o planeta, mas Deus já sabia que ia ser pela internet, né? Nós não sabíamos. E Deus sabe todas as coisas, né? Por isso que a gente tem que ter fé, né? E não murmurar, não questionar, não julgar, e não pensar e orar, né? E hoje o Senhor nos traz aqui, né, mais esse testemunho desse casal, da Patrícia, do Ronald, né? Esses irmãos aí que têm trazido esse testemunho de fé, de trabalho, né, de realmente de alegria, né, de perseverança, né, de suor, né, de transpiração também, né, de inspiração. Eu vejo assim que Deus tem inspirado dia a dia nesse casal, que tem tribulação necessária, né, para edificação diária, né, mas com muito alimento espiritual, né, como foi relatado já aqui pelos irmãos, né? E que isso sirva, né, como alimento para cada um de nós também, né, que o Espírito, que imprimiu no espírito deles, né, essa experiência, né, essa martelada necessária para forjar, né, o espírito deles possa servir de experiência para forjar também, né, como assim se forja uma espada, né, que não quebra, né, que realmente corta, né, que é usada realmente para uma batalha, que assim o Senhor te colocou, né, como soldado de Cristo, né, que o Senhor possa te usar também, né, para combater aquilo que realmente não presta, que você possa servir como soldado, e que o Senhor possa realmente te colocar, meu irmão, na posição, em nome de Jesus, não para te esconder, né, se esconder como rato em ponta de guampa, né, como diria o bom Gaudério, né, mas que você possa realmente se colocar na posição, né, combatendo o bom combate da fé, e que a gente venha estar preparado, né, para isso, porque é duro, né, muitas vezes a gente ouvir o evangelho, a pregação do evangelho do reino, a gente tem que saber que a gente tem que se mexer, tem que fazer a nossa parte, né, e que a carne quer tapinha nas costas, que a gente quer simplesmente não fazer muita coisa, ou quase nada, para não dizer nada, né? Mas o que os irmãos hoje estão compartilhando, que muitos anos eles ouviram aquilo que a carne queriam, mas não estavam convencidos, né? Deus escolheram
escolheu esse casal, escolheram eles para que eles combatessem um bom combate. Eles estavam inquietos, né? Então foi quando Deus, né, fez o arranjo para que eles viessem então para a casa de Judá. E eles foram então achados, encontrados e receberam o evangelho do reino. E aí então ficaram inquietos, né? E então decidiram, né? Como o irmão compartilhou, leu e não gostou, mas queria ler de novo, né? Ouviu, não gostou, mas queria ouvir de novo. E é assim a verdade. Esse é o Espírito, né? E eu glorifico a Deus por também fazer parte desse corpo, assim como você que está ouvindo, você que está vendo hoje esse programa, esse quinta ao vivo. Muito edificante, né? Que você possa ficar ligado na reprise desse programa, que você possa divulgar, né? Que você possa ouvir, assistir novamente esse programa, né? Atentamente, porque o Senhor nos fala lá em Timóteo, né? Capítulo 4, que espíritos enganadores, né? E muitos, vamos abrir lá, né? Timóteo 4, 1 Timóteo 4, né? Muitos que espíritos enganadores. Vamos trazer, deixa para o irmão fazer a lei aí. Ora, O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amém. Então, o Senhor aqui afirma, né? Ele não está dizendo que, né? Talvez, não. Então, afirma. Então, na verdade, nós precisamos aqui realmente ficar atentos, né? A olhar cada um para o espelho, né? Que a gente precisa ser exortado, que a gente tem que olhar a verdade, a gente precisa da palavra da cruz, né? Loucura para os que se perdem, né? Se meu irmão, minha irmã, você acha que é loucura, o que é pregado na igreja do Senhor Jesus, né? É lamentável, né? Porque é bem provável que você, meu irmão, minha irmã, possa estar perdido, ou possa estar nessa relação desses que estão apostatando. Amém? Está escrito aqui, né? Essas pessoas, mas que dureza, o irmão tá louco, tá na televisão falando essas coisas. Não estou falando nada. Está falando é o Senhor na palavra. 1 Timóteo 4, o Espírito afirma expressamente, né? E nós estamos aqui trazendo um casal, né? Experiente, com mais de 8 anos aqui na casa do Senhor, desde cedo, né? Lendo a palavra, congregando em uma denominação, né? Que estavam inquietos, não estavam satisfeitos, né? Com o que estavam recebendo. E que o irmão ficou 3 meses, um músico, né? Se não profissional quase, que não ficou sem tocar violão, porque estava roubando a glória do Senhor, estava inquieto. E aqui na casa do Senhor encontrou a verdade, não gostou. Amém, irmão? Pois é, eu acho que um aspecto assim que é muito difícil da gente aceitar é que a gente, apesar de fazer o bem, né, muitas vezes aquela ideia de que a gente é uma boa pessoa, não mata, não rouba, não adulterei, não fiz assim esses pecados grotescos, mas está na igreja é infeliz porque não tem uma relação íntima com Jesus, porque não está vivendo de acordo com o que a palavra diz. Acho que esse é o maior engano, é que o diabo faz, o inimigo faz, a gente pensar que pela nossa bondade Deus tem que aceitar a gente como a gente é, né? E na verdade a nossa bondade humana, ou seja, a nossa justiça humana, nossas ações naturais que não são assim inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, elas não produzem vida. Aquilo é tão morte quanto a maldade. Agora um cara que é um assassino, ele olha para ele e fala, nossa, eu sou maligno. Agora eu odiava as pessoas, eu tinha o coração cheio de amargura, então eu achava que eu era maravilhoso. Mas que engano, né? Coisa mais terrível de eu julgar as pessoas, criticar abertamente, falar mal dos outros e achar que eu era uma pessoa boa porque eu ia na igreja, porque eu tocava lá na frente, cantava, as pessoas me aplaudiam, choravam. Mas aquilo era um engano terrível que eu estava formando dentro da minha mente.
Os espíritos enganadores que diz aqui. Ensinos de demônio. O que eles me ensinavam? Que eu era o máximo. Que eu era espiritual. Porque quando eu cantava, eu fazia as pessoas vibrar, chorar, que aquilo era um sinal de que eu estava lá na direita de Deus Pai, né? Do ladinho de Jesus lá, né? Eu me sentia assim. Aí quando vinham as tribulações, eu sentia que Deus estava sendo injusto comigo. Né? Então eu vejo que isso realmente são os ensinos de demônios, é a gente se sentir maior do que a gente realmente é, melhor do que a gente realmente é, e não aceitar que o bem vem da mesma árvore do conhecimento, né, do qual procede o mal. Então a gente não pode se enganar e viver uma vida assim na igreja, falar, puxa, eu conheço a Bíblia, eu não sou tão ruim, eu até pratico uma parte da palavra, vou nos cultos de vez em quando, às vezes até vou nos encontros, mas ótimo, essas coisas são úteis, são necessárias, mas não para aí o processo, né? Tem que passar pela cruz, tem que se negar, tem que abrir mão de si mesmo, dos seus planos pessoais, tem que dar um passo além ainda, que é, primeiro você nega você, depois tem que liberar o espírito, não pode ficar só no se negar, né? Tem que fluir algo novo de ti. E muitas vezes a gente nega, tranca o velho, mas não permite o novo sair, porque ele não é de acordo com a nossa vontade. Então eu lembro muitas vezes assim, eu não saía mais, não fazia mais nada errado assim, né? Já nem assisti televisão, não assisti, então olha só que espiritual, né? Mas daí Deus diz, vai lá para aquela cidade lá. Não, nossa, mas e os compromissos, as ideias, os sonhos, os planos que eu tenho, né? Então eu era um crente pela metade, só naquilo que convinha para o meu benefício, né? Naquilo que não me expunha, que não me mostrava quem eu realmente era. E isso hoje eu olho para trás e falo, que bênção que Deus me abriu os olhos para eu ver o que eu realmente sou. Que eu não era perfeito como eu pensava, que não era maravilhoso. Na verdade, perfeito e maravilhoso é o Senhor que me salvou, que morreu por mim na cruz, que entregou a vida no meu lugar. Ele é o perfeito, né? Ele é o santo. Às vezes eu vejo os irmãos falando, porque o diabo faz a gente sofrer. A gente às vezes dá mais poder que o diabo tem, né? Dá mais autoridade para ele do que ele realmente tem, faz propaganda dele, exalta ele. Não, a gente está na igreja do Senhor Jesus Cristo. O diabo é um derrotado, ele é extremamente obediente aos limites que Deus impõe, né? Então a gente está aqui para exaltar a Cristo, e às vezes, muitas vezes nós estamos exaltando o inimigo, dizendo que ele é mais forte, que ele é isso, que ele é aquilo. Não é. A realidade é que nós temos uma parceria em algumas áreas da nossa vida com ele, assim, meio velado, meio oculto, mas quem já ouviu a palavra da cruz não está escondido mais. Ele sabe que ele está optando deliberadamente andar em pecado. Não é uma coisa escondida de ninguém. Que está na igreja, ouvindo a palavra da cruz 1, 2 anos, já sabe que ele tem que optar, se negar. Então, só que essas ilusões da nossa mente, essa tentativa da gente fugir da realidade, é que muitas vezes está atrapalhando o crescimento de muitas vidas, porque elas estão se permitindo que o auto-engano, né? Porque não, aqui os espíritos eles geram engano, mas por outro lado quando eu não pratico a palavra, quando eu não obedeço a Deus, eu também estou me auto-enganando, e Deus não quer que eu faça isso comigo, porque eu estou me pervertendo a mim mesmo. Então, irmão, você que me ouve, sinceramente, abre teu coração para Deus, porque Ele realmente quer o melhor para você. A palavra da cruz não é para destruir você, mas é para acabar com aquele elemento humano que está em você, que Deus teve que crucificar em Cristo toda aquela velha natureza, e Jesus lá na cruz teve que sofrer o que Ele sofreu por mim e por ti. Então não existe um ser no universo todo que ame mais a tua pessoa do que Deus. Não existe. Então não duvide dessa palavra maravilhosa. Creia, confie, porque Deus vai te dar crescimento, entendimento, prosperidade, um avanço na tua vida. E você vai ver, porque quando você começa a praticar, experimentar na tua vida, da tua família, no teu trabalho, nas relações com os irmãos da igreja, o padrão da Bíblia, o padrão bíblico, o padrão espiritual,
você começa a ter resultados totalmente diferentes do que você tinha antes. Lógico, às vezes gera tribulação que as pessoas não te entendem, elas te criticam. Quantas vezes eu fui viajar com pessoas falando mal de mim, porque eu estava indo pregar o evangelho em outro lugar, só, mas que estou fazendo de graça ainda, né? Porque até hoje eu trabalho no secular para me sustentar, porque eu tenho o sentimento de não sobrecarregar a obra. Até esse momento Deus fez assim, né? E eu, então, me esforçando para... E as pessoas criticando aquilo, porque, né, onde já se viu trabalhar de graça? Mas para o Senhor, eu até tinha uma palavra aberta aqui de Colossenses, né, que diz que tudo que eu faço tudo que eu faço tem que fazer como se fosse para Cristo. Então, o padrão maior, o mais elevado que tem é o que eu faço para Jesus, e não o contrário. Hoje a gente compara o mundo e quer que a igreja seja parecida com as coisas do mundo, mas o padrão de Cristo é muito melhor, muito mais saudável, muito mais maravilhoso do que o padrão natural. E a gente está procurando um padrão totalmente distorcido, errado. Como temos que renovar a mente, né? Então o padrão de Deus aqui diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Você está na igreja do Senhor Jesus? Então você faz alguma coisa? Qual que é a tua glória? Ser vaso, ser servo. Essa é a nossa glória, porque a glória da criatura é a humildade, é a reverência, o temor que ela tem de Deus. Então você está servindo a Cristo. Você não está servindo o teu presbítero, o líder do grupo familiar, o líder do departamento, o apóstolo. A gente serve o Senhor e a gente tem que servir de todo o coração. Porque antes a gente vivia de todo o coração para satisfazer os desejos da carne, que por trás da nossa carne está o maligno, e a gente fazia de todo o coração. Quando eu roubava a glória, eu fazia de todo o coração, né? Era o melhor que eu podia fazer e oferecer naquele momento, para mim mesmo, pro ego. Por que eu não vou fazer isso agora para Deus? Eu viajava 700 quilômetros para ganhar dinheiro, na esperança de enriquecer. Agora Deus me chama às vezes para viajar 100 quilômetros, e aquilo é pesado, é difícil. Não é, é uma questão de mentalidade. Porque se eu sou de Jesus e eu amo Ele, como minha boca falou, e sabe que Deus me cobra e trabalha na minha vida, porque eu cantava, muitas vezes eu cantava: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro. E eu falava isso assim, emocionado, chorava, saía lágrima dos meus olhos, né? Aí o Senhor hoje, muitas vezes, pergunta: onde está o teu amor? Que você tantas vezes falou que tinha por mim. Né? Cadê? Era só palavra ou é verdade? Então, não amemos só de boca, nem o Senhor, né? A palavra de Deus diz que eu não devo amar o meu irmão só de boca, mas com atitude. A Cristo também, eu tenho que amá-lo de todo o coração com atitude, com expressão de vida. Então, se Deus te der a oportunidade de ir fazer um grupo familiar no local, ou ir liberar um louvor em alguma reunião, ou limpar o banheiro, sabe, Cleider? Tem uma situação que eu me envergonho muito de mim. Um dia tinha dado um temporal aqui em Curitiba, eu sabia que tinha entrado água no templo, e eu sentia que eu tinha que ir lá limpar. Eu fui. E enquanto eu estava lá puxando água, aquilo já era 11 horas da noite, num sábado, eu estava lá reclamando, murmurando: Deus, estou aqui sozinho, que dificuldade. Aí apareceu umas vizinhas, começaram a rir na janela do lado lá, eu falei: estão tirando sarro de mim. E começou a bater uma revolta no meu coração. Daqui a pouco eu terminei, entrei no carro, e o Espírito Santo perguntou: para quem você fez o que você fez hoje? Aí eu me lembrei: foi para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o meu Senhor. Ali eu comecei eu tive um sentimento de choro, assim, de tristeza. Não é aquela tristeza que a gente fica abatido, uma tristeza de ainda não amar a Cristo de todo o coração, como eu falava com a minha boca, né? E aí eu me arrependi, eu falei: não, Senhor, eu não vou mais murmurar. Se eu tiver que fazer sozinho alguma coisa, eu vou fazer. Se eu tiver que ficar sozinho numa reunião, eu vou ficar. Se eu tiver que limpar o banheiro, eu vou limpar, porque é para ti que eu estou trabalhando, não estou fazendo para homens. Isso é uma experiência assim que
tem sido muito importante para mim. É isso. A gente se empolga, né? Porque aquilo vai mexendo com o nosso coração, né? Amém, irmão. Glória a Deus. E na realidade, né, eu estava compartilhando, não quis interromper, mas o objetivo todo desses espíritos enganadores, né, é justamente mexer com as nossas emoções, né? Porque quando mexe com a nossa justiça própria, né, como o irmão compartilhava, né, no sentido do nosso ânimo, né, da nossa emoção, ou na verdade com aquele espírito do desânimo, né, a gente não faz nada, né? Quando eu não faço nada, eu também não, muito menos as coisas do Jesus, né? Porque daí a justiça própria está julgando, né? Então, se ela está julgando, ela já está achando que Deus não é justo, mesmo que lá no inconsciente, né? Porque conscientemente a gente, né, se assusta, né? Mas lá no inconsciente ele dá um jeitinho, né? Ele manipula as nossas emoções, né? E aí aquele desânimo é astuto, né? E dá um jeito de pegar até os mais experientes, de deixar a gente em casa de algum jeito, né? E de deixar desanimado, né? E aí vem a tal da depressão, né? Enfim, né? Inúmeros nomes e espíritos e artimanhas do astuto, do pai do engano, né? Satanás, né? O diabo, o serpente, o dragão, o nome mais bonitinho que você quiser ouvir, né? Mas é o mesmo esse aí, né? O bichão. Então, esse aí, o que ele faz, né? Ele deixa a gente desanimado. E a gente fica desanimadinho, não cumpre com a vontade do Pai, fica desanimado, julga, desobedece e não cumpre com o propósito. E aí, consequentemente, entra lá no Hebreus 12 que o irmão trouxe também. Por quê? Já tem a visão, já é batizado, já é filho, e entra na correção. E aí entra todo naquele processo da vara, né, já tem a visão, e aí a coisa, né, não anda. E aí entra num processo de perder tempo, né, de perda de tempo. Né, e é por isso que a gente está aqui. Né. E às vezes assim, tá, mas e agora que eu faço? Vamos abrir em Mateus 28. Amém? Vamos abrir em Mateus 28. Então vamos fazer o quê? Não vamos pensar, primeira coisa, né? Porque a razão só vai nos atrapalhar. Porque o Senhor diz que as coisas dele, né, os pensamentos dele não são os nossos. Então nós vamos fazer, porque pensar não vai adiantar. Então o Senhor mandou nós fazer o quê? Ide, portanto, fazei discípulos. Lembrando aos irmãos que os discípulos são em nome de Jesus. Não é em nome do Cleider, não é em nome do Ronald, não é em nome da Patrícia, não é em nome de ninguém. É em nome de Jesus. Amém, irmãos? De todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, atenção. Parte B do versículo 20 de Mateus 28. Que está todo mundo querendo bênção. Não. Né? Quem não quer, eu também quero, irmãos. Mas olha só, a parte B do 20. E eis que estou convosco. Todos os dias. Até a consumação do século. Ô, glória! Ah, mas não tem como não se animar, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso aqui tem que ler todos os programas, né? E aí, tá, mas e daí? Vamos abrir lá em Atos 8. Tá, mas aí quem é que batiza? Não, mas aí eu tenho que ligar? Não, mas para aí, eu tenho que ligar pro pastor. Não, mas aí o diabo vai dizer assim, não, mas tu não tá pronto, não. Tu não é pecador, não, tu não é experiente o suficiente. Não, mas tu tem que fazer o cursinho. Não, mas e daí? Não, mas porque tu não sei o quê? Não, mas tu tem que jejuar. Não, mas tu tem que te consagrar mais. Mas tu isso e tu aquilo. Não, irmão. Vamos lá. Atos 8. O que o Senhor diz para nós?
Atos 8, 37. Vamos no 37 primeiro. Felipe respondeu. É lícito. É lícito. É lícito para quê? Opa, vamos voltar para o 36. Seguindo eles caminho fora. Chegando a certo lugar. Onde havia água. Vamos parar um pouquinho aqui. A água é doce? A água é salgada? A água é corrente? A água é barrenta? A água é do mar? A água é água. Amém? Disse o eunuco. Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Amém. Batizado quer dizer, batismo quer dizer imersão. Então quer dizer que batismo tem que ser imerso. Então tem que ser uma água que ele possa pelo menos ser coberto, certo? Então se tiver 1000 litros d'água e conseguir batizar ele de joelho ou sentado, se ele sentar e for imerso, dá? Amém. Se ele for totalmente imerso, coberto por água, imerso, né? Só se for uma poça muito funda, né, gente? Tem que imergir, né? Mas tem que ter água, isso tem que ser fundo, né? Tem que ter água, e for fundo, tem que ser imerso. Amém. Aqui não disse que tinha que ser um lago com mais de não sei quantos 1000 litros de água. Falou que tinha que ser batismo, ou seja, imerso, e que tem que ser água. Amém. Qual é a única condição? Que seja um homem, porque Felipe é homem, eunuco é homem, né? O batizado, no caso, pode ser homem ou uma mulher. Mas quem batiza? Felipe é homem, certo? Está aqui o presbítero depois para falar. Vou confirmar tudo aqui, irmão. Ó, mas aqui, ó. É lícito, a única condição. Se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmão, aqui não importa se tu fez cursinho, se tu não fez cursinho. Se tu já é varão, está batizado, tem noção do batismo, vai lá, o Senhor mandou ir de pregar o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está batizando, meu irmão. Ou tu está preocupado com o fulano, com o Beltrano, com a vida do irmão, com a vida do vizinho. Quantas ovelhas está ganhando? Quantos batismos foi feito esse mês? É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que se preocupar em ganhar alma. O Senhor mandou nós ser pescador de homem. Nós estamos pescando quantos por dia? Estamos pescando quantos? Nós estamos distribuindo oração. Nós estamos servindo. Nós estamos batalhando. A irmã hoje aqui falou, se preocupava só em ganhar dinheiro. Só se preocupava em ganhar dinheiro. O irmão também, eu também. Quem não se preocupa só em ganhar dinheiro? Agora, nós temos que se preocupar em ganhar homem. Mudou, virou o jogo. Nós somos expostos, o Senhor nos mostrou a verdade. Nós fomos selados, nós fomos marcados pelo sangue do Cordeiro. Nós já temos uma visão. E graças a Deus, porque nós fomos libertos. 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então nós vamos ser lavados, limpo, lavado, limpo, lavado, pela palavra. E a palavra vai nos libertar. Então o Senhor está nos dizendo, irmão, olha, é o seguinte, eu não tenho cursinho, mas eu sou batizado. E assim, ó, eu já sei da verdade. Vou te mostrar, sabe por quê? Porque a verdade está aqui, ó. Ah, tem lá também em João 3. Porque o Nicodemos, ele foi lá, queria saber, ele perguntou para Jesus, sabe o que Jesus disse para ele? O cara que entendia, João 3 fala da salvação, a partir do 3 lá, sabe o que Jesus falou? Parou tudo, não. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Tá, mas Jesus, e como é que eu vou nascer de novo? Quem não nascer de novo não pode entrar. Né? Que tem que nascer da água do Espírito. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. Então, a primeira coisa que Jesus falou para um dos principais judeus, os religiosos da época, importa-vos nascer de novo. Jesus nem perdeu tempo. Jesus viu aquele homem entrando, né, reconheceu assim de ele ter ido lá e tudo, né? Mas ele disse, não vou perder meu tempo, já vou dizer para ele de lá, na lata o que eu preciso. Mesma coisa Felipe aqui em Atos 8, né? O que nós vamos fazer? Não vamos perder tempo, gente. Vamos falar aqui, ó, o abençoado, ó, seguinte, né, o eunuco aqui, alto oficial, né, de Candace, rainha dos etíopes, né, está aqui em Atos 8, a partir aqui do 26, 27, aqui Atos 8. Vamos meditar aqui nessas palavras. Aqui diz tudo, né? Outra coisa, Deus disse para Felipe, né, ali no 26,
Ô, Felipe, através de um anjo, ó, vai para lá, né? Dispõe-te. O Felipe não perguntou, tá, ô Deus, eu vou fazer o que lá? Não, o Felipe dispõe-te. Sabe o que ele fez? Ele foi. Né? E tu sabe o que Deus disse para ele? Deus disse assim, ó. Vai para tal lugar e detalhe, este se acha deserto. Ele não disse assim, ó, vai para lá, que lá é um paraíso, tá? Lá tem tudo, lá tem shopping, lá é maravilhoso. Ele não fez um monte de promessas. Ele disse, não, vai para lá que lá é deserto. Ah, tá, obrigado, Deus, eu vou lá. Deus ainda disse para ele que lá era deserto. E lá tinha um batismo. Então nós temos que refletir. Então esse Quinta ao Vivo, né, falou muita coisa com a gente. Eu agradeço a Deus e deixo para nossa irmã Patrícia aí as considerações finais, porque eu tenho certeza que Deus deixou o recado. Amém, irmãos. Estava aqui recebendo, né, do Espírito muitas coisas e me lembrei também que há um ano atrás eu queria deixar de trabalhar, né? Porque, enfim, né? Falei, não, preciso exercer o ministério de esposa e mãe dentro de casa, né? Aí o Senhor me deixou 7 meses em casa. E daí, de repente, o meu chefe me ligou, uma colega me ligou, não podia mais trabalhar, faz no meu lugar, né? Enquanto não acha gente. Falei, então tá, mas ali mesmo o Senhor já me falou, não é enquanto acha gente, ali é o teu lugar, né? E isso o Ronald me falava, mas eu não aceitava, né? E lá hoje, assim, eu louvo ao Senhor porque, sabe, a gente não tem noção do que o Senhor prepara para nós, né? E daquilo que o Senhor nos chamou. A gente pensa uma coisa, tem uma ideia do que Deus nos chamou para fazer, mas quando vê é outra coisa, né? E assim, eu creio que em momentos diferentes também o Senhor acaba movendo a gente de um lugar para o outro. E hoje eu estou na mesma empresa, fazendo o mesmo serviço, mas agora eu trabalho para o Senhor, né? Porque, assim, eu digo para os irmãos que eu não vou mais lá para ganhar dinheiro, né? Porque o Senhor me mostrou que eu tenho que ir lá para ganhar as almas. E é um lugar, assim, bem... bastante aberto para o Evangelho, tem bastante liberdade, né? Para distribuir o Série Águia, distribuir Videopão, distribuir, né, e emprestando, e Portal para a Glória, e os folhetos e as orações, né? Então eu louvo o Senhor assim, porque quando eu era pequena já uma irmã me falava que eu precisava falar de Jesus, né? Quando eu era criança, adolescente, eu não aceitava, eu ficava muito brava porque eu tinha muita vergonha, né, de falar com as pessoas. E hoje eu vejo assim que o Senhor põe a gente começa a arder por dentro, né? Enquanto a gente não vai lá e pelo menos entrega um folheto ou uma oração para a pessoa, aquilo não para, né? E depois tem que pedir perdão. O Senhor me fez passar por uma experiência muito ruim para mim, de o Espírito me mover para eu fazer oração com uma pessoa que era uma vizinha, né? Não obedeceu o Senhor e a vizinha faleceu num acidente de carro, né? E eu comecei a clamar ao Senhor por perdão, né? Porque eu não sei lá na frente o que vai acontecer, né? A palavra diz que o sangue dela vai ser requerido das minhas mãos, né? E eu sei que o Senhor me chamou para ganhar as almas, né? Nos chamou para ganhar as almas. Esse é um mandamento do Senhor, né? E eu glorifico o nome do Senhor assim, porque quando eu vou trabalhar hoje eu sou renovada no meu emprego. Eu chegava cansada, mal-humorada, né? Reclamando, né? Irada, porque tinha saído de casa, tinha que trabalhar, chegava cansada, chegava em casa, tinha que fazer o serviço da casa e cuidar dos filhos, né? E aquela justiça própria batia, né? Ah, eu também trabalho, então eu também preciso de ajuda, né? Mas hoje o Senhor me renova no trabalho. Eu nunca tinha passado por essa experiência na minha vida, porque lá eu tô no Senhor, né?
eu estou fazendo, né, para o Senhor, né? E eu gostaria de compartilhar também que os espíritos enganadores estão muito mais perto do que a gente pensa, né? Quando eu deixo de olhar no espelho, como o irmão colocou, né? Quando eu deixo de clamar ao Senhor para o Senhor me mostrar aquilo que tem dentro de mim, para que eu dê liberdade para o Senhor e comece a cooperar com o Senhor para Ele eliminar, né, os espíritos que agem dentro de mim, e começo a olhar para a vida dos irmãos na tentativa do bem, de ajudar os irmãos, e isso é um espírito enganador. Porque a autoridade que o Senhor nos deu foi de pisar escorpiões e serpentes que estão dentro de mim, e não dentro da vida do irmão, né? Então eu preciso ter essa realidade na minha vida, né? De aplicar a palavra na minha vida, e isso é uma luta. E eu louvo o nome do Senhor, né? Como diz aquele louvor, não lembro o nome do louvor, mas diz: grato serei, Senhor, para sempre a descoberta, né? Porque o Senhor não me deixou ver antes da hora quem eu sou. E eu olho quem eu sou, irmão, eu fico horrorizada, né? Mas hoje eu recebo a palavra do Senhor e o Senhor me dá a graça de eu começar, vamos lá, no clamor, né, na oração, e usando a palavra mesmo para guerrear contra esses espíritos que me dominam em muitas horas, né, me cegam em muitas horas. E eu agradeço o Senhor, porque Ele não me mostrou antes da hora. Ele vai mostrando pouco a pouco quem eu sou. Porque também a gente sempre se acha mais do que o outro, né? E Satanás, na nossa infância, na nossa juventude, nos mentiu muito, né? E continua tentando mentir, mas a gente precisa agora agarrar a verdade, né? E aplicar a verdade, que é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que eu só sou serva, só sou vaso, não sou mais nada além disso, né? Amém. Glória a Deus. Ô, glória! Vou deixar para os irmãos aí, então, agradecendo aí a participação de todos os ouvintes, telespectadores, agradecendo a participação do nosso irmão Ronald e a Patrícia já por esse quinto ao vivo, abençoado por Deus. E sempre, né, a você, ouvinte, telespectador, aqueles que oram, que intercedem, aos patrocinadores da rádio, da TV, e, claro, aqueles que assinam, aqueles que participam, aqueles que enviam e-mail. E, em nome de Jesus, que você fique ligado na nossa programação, na grade de horários da TV gravado e também do canal ao vivo, que você possa estar clicando no www.tvmelhorar.com.br, que você possa seguir participando, divulgando, fazendo parte desse processo de expansão que é justamente o Ministério Menorá, o Ministério de Expansão do Evangelho do Reino através do Ministério Apostólico, que é tvmelhorar.com.br. Fique ligado na nossa programação. Deus abençoe a todos. Graça e paz.